Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós celebramos hoje, vespertinamente, o Domingo da Alegria, o terceiro domingo da Quaresma e o terceiro domingo do Advento. São sempre um motivo para nós pensarmos na alegria, esta virtude cristã que muitas vezes aparece nas nossas vidas. Mas celebramos a liturgia do sábado porque pela situação em que nos encontramos de pandemia e pedimos ao Senhor que nos dê sobretudo esta virtude da alegria. E também o mesmo pedimos ao Senhor por todas as famílias que estão a acompanhar-nos em casa, os doentes, nesta situação de pandemia, e também a família do nosso irmão José Machado, que partiu no Winnipeg, portanto que tem aqui o seu irmão, que tem a sua família aqui em Kingston. Rezamos e enviamos um abraço para todos eles. Celebramos a Eucaristia na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja, como tantas outras que há espalhadas pelas cidades e terras para onde emigramos. Foi uma igreja criada a partir do sonho, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E hoje, então, celebramos pelo nosso irmão José Machado, aquilo que costumamos dizer, missa de sétimo dia, o número 7, simbolizando a grandeza de Deus para o povo hebraico. Nós, ao dizermos que celebramos missa de sétimo dia por alguém, estamos a dizer que confiamos no nosso irmão, à graça e à misericórdia de Deus. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus de bondade, que pelos vossos dons maravilhosos nos fazeis participantes dos bens eternos, ainda nesta vida mortal, guiai-nos de tal modo nos caminhos deste mundo que possamos chegar à luz eterna em que habitais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Miqueias. Apacentai o vosso povo com a vossa vara, o rebanho da vossa herança, que vive isolado na selva, no meio de uma terra frutífera, para que volte a apacentar-se em Bazã e Galaad, como nos dias de outrora. Mostrai-nos prodígios, como nos dias em que saístes da terra do Egito. Qual é o Deus semelhante a vós, que perdoa o pecado e absolve a culpa deste resto da vossa herança? Não guarda para sempre a sua ira, porque prefere a misericórdia. Ele voltará a ter piedade de nós, pisará aos pés as nossas faltas, lançará para o fundo do mar todos os nossos pecados. Mostrai a Jacob a vossa fidelidade e a Abraão a vossa misericórdia, como jurastes aos nossos pais desde os tempos antigos. Palavra do Senhor.
tendes palavras de vida eterna, vós tendes palavras de vida eterna. A lei do Senhor é perfeita, ela reconforta a alma. As ordens do Senhor são firmes, dão sabedoria aos simples. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, os pecadores aproximavam-se todos de Jesus para o ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Jesus disse-lhes então a seguinte parábola: Certo homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai repartiu os bens pelos filhos. Alguns dias depois, o filho mais novo, juntando todos os seus haveres, partiu para um país distante e por lá esbanjou quanto possuía numa vida dissoluta. Tendo gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar privações. Entrou ao serviço de um dos habitantes daquela terra, que o mandou para os seus campos guardar porcos. Bem desejava ele matar a fome com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância e eu aqui a morrer de fome? Vou-me embora, vou ter com meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. Pôs-se a caminho e foi ter com o pai. Ainda ele estava longe quando o pai o viu, encheu-se de compaixão e correu a lançar-se ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a túnica mais bela e vesti-lhe, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. Comamos e festejemos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado. E começou a festa. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando regressou, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. O servo respondeu-lhe: O teu irmão voltou, e teu pai mandou matar o vitelo gordo, porque chegou são e salvo. Ele ficou ressentido e não queria entrar. Então o pai veio cá fora e estar com ele, mas ele respondeu ao pai:
há tantos anos que te sirvo, sem nunca transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, para fazer uma festa para os meus amigos. E agora, quando chegou esse teu filho, que consumiu os teus bens com mulheres de má vida, mataste-lhe o vitelo gordo. Disse-lhe o pai: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Não, mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque o teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, e também quem está em casa, neste tempo de pandemia, nós, ouvindo este Evangelho, temos que refletir sobre 3 atitudes: a do pai, a do filho mais novo e a do filho mais velho. E toda esta história partiu porque Jesus estava a ser criticado por comer com os pecadores, por sentar-se à mesa com gente que tinha má fama. E, portanto, os juízos todos que se geraram ali à volta. E Jesus então contou esta história. Uma história que se aplica aos nossos dias, que aplica-se ao nosso tempo. Mas o importante do Evangelho é que nós abramos os olhos e vejamos a misericórdia do Pai, o amor do Pai. Esta história é conhecida como a parábola do filho pródigo e poderia ser chamada como a parábola do Pai misericordioso, mas tradicionalmente na Igreja começou-se a chamar a parábola do filho pródigo. Nesta parábola temos a revelação do Deus de Jesus. Jesus veio para nos mostrar quem é Deus. Ele disse aos discípulos: quem me vê, vê o Pai. Portanto, Jesus, que estava no Pai, veio ao mundo para nos revelar quem é Deus. E Deus acolhe com o seu amor infinito, respeita plenamente a nossa liberdade, não tenhamos dúvidas. Nós estamos a viver um tempo em que se começa nos meios intelectuais a falar muito da perda de liberdade. Está-se a perder a liberdade e em muitos meios não estamos ainda a senti-lo na vida prática, mas em alguns níveis, e já começa a haver um sinal aqui e acolá, jornalistas a dizer: ponto final, eu quero dizer o que está a passar. Já parece que em alguns países isto já se começa a ver, alguns jornalistas a dizer: ponto final, eu quero dizer o que está a passar. Por exemplo, na nossa querida Espanha, já alguns jornalistas começam a dizer: eu quero falar a verdade, porque a missão é falar a verdade. Mas Deus fez-nos livres e respeita-nos como tal. É na liberdade, Filho de Deus, que tu tens que fazer as tuas opções. É um Deus que nós temos que aprender a conhecer todas as horas. É muito diferente do Deus que estava na cabeça dos escribas e fariseus, que castiga, sempre pronto a castigar, impondo-lhes variados sofrimentos. Mas Deus precisa de um gesto da tua parte, porque te criou livre. O arrependimento existe, tu te arrependas. É a exigência, arrepender-te. E o amor do Pai misericordioso implica a conversão, o reencontro com a vida plena. Esta parábola do Pai misericordioso
vai mostrar Deus que o pai age adiante do filho pecador. E esta história, portanto, tem 2 filhos. O pai tem 2 filhos. Um, aventureiro, queria conhecer o mundo, queria experimentar, não queria estar debaixo, não queria ser livre, pede a herança ao pai e vai embora. Gasta os bens, esbanja tudo, passa fome e resolve pedir para voltar para a vida como empregado do pai. Ele faz uma decisão, arrepende-se e toma uma atitude, vai ao encontro do pai e, portanto, planeia aquilo que vai dizer ao pai. E o que vai dizer ao pai é que quer começar uma vida nova como empregado, não quer ser tratado como filho. E qual é a reação do pai? O pai corre para ele, abraça-o, e mata o vitelo gordo e faz uma festa, porque é pai, porque é misericordioso. Mas o pai não foi buscar com uma corrente o filho ao onde ele andava, respeitou-o na sua liberdade. Nós estamos a viver um tempo de pandemia e eu ouvi hoje uma coisa muito assustadora. E foi por isso que há bocadinho tomei aquela reação. Vieram os miúdos que andavam ali a jogar à bola e eu, por causa da história que eu ouvi, parece que há casos de jovens a procurar o suicídio na nossa cidade e com abundância neste tempo de pandemia, e há muita gente preocupada com isso. Agora nós somos livres e voltemos para trás. O que é que se tem feito? Partiram-se as famílias, tirou-se Deus da cabeça da maioria dos jovens. Para onde é que hão de ir? Qual é a saída que o mundo tem para eles? E por isso é que eu digo-vos que é preferível que, mesmo que alguma bola possa partir algum vidro. Nós estamos numa situação dramática. Eu não sei se os cristãos estão todos a par de uma coisa que se chama de ideologia do género, que é proibido falar. Não se pode falar. É bem, ponto final. E eu ultimamente tenho visto uns jovens que entraram nisso, fizeram tratamentos, entretanto arrependeram-se, são maltratados por quem os aconselhou, e uma das primeiras perguntas que lhe colocam quando eles querem voltar para trás é se são católicos, são cristãos. Não sabemos o que é que isto tem a ver. Nós temos uma encruzilhada tão grande socialmente e os nossos jovens a sofrer. E eles não têm a culpa toda. Nós viramos a cara muitas vezes para o lado. Nós não estamos a querer ver. Como é que chegámos a uma situação que não há família? O pai está a norte, a mãe está a sul a muitos quilómetros. Andam para norte e andam para sul. As propostas que o mundo está a fazer são do mais disparatado que se pode, mas não se pode dizer que são disparados. Então os jovens fazem como o filho pródigo, experimentam. E agora qual é a nossa atitude? É a do pai misericordioso, de acolher, dizer com amor, ou o que é que nós fazemos? Ou ficamos instalados? Nós não. O meu filho mais velho, eu não, nem um cabrito. Meu pai nunca me deu um cabritinho e certamente ficou revoltado, ficou amoado, como nós dizemos em português, e não queria falar com o pai. Não sabemos a história não diz quanto tempo é que demorou a reconciliar-se com o pai, porque aquele filho só queria uma coisa: voltar a ter alguma dignidade. E há muita gente que
precisa de voltar a ter dignidade. E nós não quando digo que muitas da nossa comunidade que parece que querem que a igreja, muita gente ficou zangada de nós fazermos obras. Eu nunca escondi isso, eu sei disso. Houve gente na nossa comunidade que ficou zangada de nós fazermos obras. A igreja não é minha nem tua. A igreja é do Pai. E eles vão voltar quando quiserem, quando se quiserem encontrar com o Pai. Agora tu, ou eu só tinha muita esperança de conseguir remodelar a Capela de Assunção de Cristo para tornar a acolher. Porque eu sentia dentro do meu coração que era preciso fazer alguma coisa. Mas sei que não é no meu tempo. Agora, o que eu tenho é que falar do vir-se encontrar com o Pai. Há por aí muita gente que anda sentada em castelos de vento e anda com as suas opções, com as suas opiniões muito bem formadas, muito bem alicerçadas, muito bem científicas, tudo, a dizerem por disparates, porque o tempo, tu tens um bocadinho de tempo da história, o tempo é de Deus, o tempo não é teu, tu tens um bocadinho de tempo, e temos é que entrar na barca do tempo de Deus, um bocadinho, seja lá 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100. E a parábola do filho pródigo, só tem uma mensagem: liberdade, voltar e braços do Pai. Não tem mais nada. Liberdade, decidir voltar e ser capaz de ver os braços do Pai. E nós temos muita gente na nossa comunidade, na nossa sociedade hoje, não é só na nossa comunidade. Era bom que fosse só na nossa comunidade. Era tão bom, éramos poucos. Mas não é só na nossa comunidade, é nas nossas todas. Na sociedade hoje, nós temos tanta gente a pôr-se à frente do filho pródigo para não ver os braços do Pai. Eu espero que no futuro, se alguma coisa disserem de mim, é que eu abrisse aquela porta ali ao fundo para que os filhos possam ver os braços do Pai. Não quer mais nada. Só aquela porta foi aberta para que o Senhor Santo Cristo dos Milagres, para que possam ver os braços do Pai. Mais nada. Agora, se aceitam ou não vir ter com o Pai, não sei. Isso não é não me pertence a mim saber, não me pertence a mim, mas eu também não quero nem queria ocupar o papel do filho mais velho, que muito bem comportado, sim senhora, muito bem comportadinho, mas não ser capaz de levar o irmão aos braços do Pai. E nós precisamos neste tempo de gente que leva os braços do Pai. E não está tudo perdido, não está. Aqui e acolá há tantos jovens a sofrerem neste momento nas universidades, nos lugares da ciência, porque não concordam, estão a ser violados na sua consciência, e terem que seguir certos caminhos, mas Deus continua do lado dos pobres e dos humildes. Pode todo mundo estar contra, mas tu tens que ser fiel à tua consciência. Se a tua consciência te diz que tens que voltar, volta. Se a tua consciência diz que não, sei feliz, mas não impeças os outros. Então, neste dia, cada um na sua vida, e neste dia que celebramos a missa de sétimo dia, e o número 7 simboliza a grandeza de Deus na mentalidade hebraica, que nós saibamos apontar a todos os nossos irmãos para a grandeza, a misericórdia, o perdão, o amor de Deus. Seja louvado nosso Jesus Cristo.
Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir a sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos. Oremos, irmãos, por toda a Igreja, que cheia de confiança, neste dia em que o Papa está no Iraque, berço dos crentes, terra do pai Abraão, para que no seu longo caminho e ao completarem-se os dias de preparação, ao fazermos os dias de preparação para nos encontrarmos com Cristo nos sacramentos e nas próximas festas pascais, digamos: ouvi-nos, Senhor. Para que estes eleitos meditem em seu coração na palavra divina que lhes foi anunciada, e saboreiam sempre cada vez mais, oramos. Para que reconheçam em Cristo, Filho de Deus, aquele que veio salvar os que estavam perdidos, e humildemente se confessem pecadores, oramos. Para que sinceramente saibam rejeitar que na sua vida desagrada a Cristo e a Ele se opõem, falem como aprenderem no Evangelho, oramos. Para que o Espírito que penetra os corações os robusteça com a sua força e sabedoria, os ensina a conhecer e a fazer o que Deus quer, oramos. Para que as famílias e os amigos destes eleitos ponham a sua esperança em Cristo Salvador, nele encontrem paz e a santidade, oramos. Para que os pastores e os fiéis da Santa Igreja, que se preparam para as festas pascais, purifiquem o coração e pratiquem obras de caridade, oramos. Pelo sucesso da viagem do Santo Padre Francisco ao Iraque, o berço e a terra de Abraão, para que Deus nos conceda o dom da unidade e da paz, oramos. Pelos casais católicos de todo o mundo, pelos que celebrem bodas de prata e de ouro, rezamos pela família João e Maria Pavão, que hoje celebrem as suas bodas de ouro na nossa paróquia de Nossa Senhora de Fátima de Kingston. Oremos. Ó Deus bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebe, ó Senhor, pessoas nós em sacrifício, para a honra e glória do Senhor, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Oremos. Por estes santos mistérios, Senhor, concedei-nos os frutos da redenção, para que nos libertem dos excessos terrenos e nos alcancem os bens celestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Para renovar na santidade os vossos filhos, concedeis este tempo de salvação, a fim de que, libertando-se do fermento do pecado, se convertam a vós de todo o coração e vivam de tal modo as realidades temporais que procurem sempre os bens eternos. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito vem o nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Clamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitir à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos do vosso servo José Machado, a quem chamastes para vós, configurado com Cristo na morte, com Cristo a parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos nossos outros irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Este sacramento que recebemos, Senhor, atua profundamente em nossos corações e nos comunica a sua força divina. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Enviar uma saudação por todos os que em casa nos acompanharam e convidar para que continuem a rezar connosco. Obrigado pelas inscrições neste tempo de Quaresma e, sobretudo, nesta semana vamos iniciar a novena de São José, porque este ano o Papa Francisco declarou o ano de São José, celebrando os 150 anos de São José como padroeiro da Igreja. Portanto, faz este ano 150 anos e temos um ano para nos voltarmos para São José. Ao domingo, como sabemos, temos 3 missas, às 9h30, às 11h em inglês e às 6 horas da tarde também em português. E o terço, às 8h30 da noite, um pequeno sacrifício que pedimos a quem puder e quiser. E obrigado a todos aqueles que nos têm acompanhado no terço, às 8h30 da noite. Desejo a todos bom domingo e boa semana, e ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.